Terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, plantei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era semelhante ao bérilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondos de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e eu não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as minhas palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que, como a semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios, e então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, como por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, paz já contigo, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele me disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso nas Escrituras da verdade. Ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Vamos orar ao Senhor. Peça para Deus falar com você. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, ela é bendita e santa e poderosa, ela já foi lida, Senhor. Eu quero te pedir ajuda maravilhosa do teu Espírito Santo para que eu possa falar segundo a tua graça e a tua unção. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que a tua palavra possa vir de encontro com o coração dos teus filhos. Deus, eu não quero aqui falar palavras bonitas, eu quero aqui falar a palavra que possa trazer edificação aos teus filhos, a palavra dirigida pelo teu Espírito Santo. Senhor, que os teus filhos que entraram hoje na tua casa possam sair daqui, Senhor, com a certeza que o Senhor falou com cada um deles. Senhor, eu sei que o Senhor já falasse desde a abertura do culto, falasse, Senhor, pelos louvores, pelas ministrações, continua agora falando pela palavra que será ministrada agora. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom, o livro de Daniel, ele tem alguns textos, principalmente do capítulo 6 em diante, né? Capítulo 7, o capítulo 6 fala sobre Daniel na cova. Ele acaba trazendo muitos textos assim que a gente acaba lendo, acaba sendo alguns textos muito complexos, inclusive o livro de Daniel e o livro do profeta Zacarias são dos livros mais apocalípticos do Velho Testamento, ou seja, são livros que retratam fatos futuros. São o livro de Daniel e o livro de Zacarias, são os livros que trazem mais eventos, sobre revelações, sobre os finais dos tempos, né? Aqui já tinha passado muitos anos. Daniel, ele, quando tinha 16 anos, ele foi levado, como outros homens também, foi levado para Babilônia, né? E aqui já tinha se passado muitos anos. Aqui Daniel estava com aproximadamente 86 anos. Então, tinha se passado 70 anos praticamente, né? Daniel foi levado aproximadamente aí
no ano 605 a.C., e aqui está em torno do ano 536, 535 a.C., quando aconteceu esse fato, essa palavra aqui revelada ao coração dele. E você pode até me perguntar, que isso tem a ver comigo? Eu estou no ano 2009, que dia é hoje? Hoje é dia 4 de outubro, né? O que isso tem a ver? O fato que aconteceu há 535 ou 36 anos antes de Cristo, que isso tem a ver comigo, né? Eu estou aqui, na boa, na Vila Bancária Munhoz, na comunidade evangélica Novo Tempo, Deus é Fiel. A palavra de Deus, ela sempre terá tudo a ver conosco, tudo a ver comigo, porque a palavra de Deus é um livro muito antigo, ao mesmo tempo é o livro mais atual que existe, porque ele fala sobre as verdades de Deus, sobre o ser humano, fala sobre a palavra revelada do Senhor. Eu tenho certeza que Deus, dentro desse texto, até um pouco complexo, vai falar algo ao teu coração, né? Aqui nós vemos no primeiro versículo, no 3º ano, quando o imperador Ciro, ele era o grande rei, grande imperador da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. E a palavra era uma palavra verdadeira que envolvia grande conflito. E o texto fala que ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Muitas vezes nós esperamos de Deus alguma coisa e aquilo vem. Mas muitas vezes Deus revela para nós uma situação que vai acontecer, que é uma situação de luta. Daniel tinha recebido anteriormente, principalmente no capítulo 9, né, sobre as chamadas 70 semanas. Palavras reveladoras de bênção, mas porém também palavras de grande conflito que ia ter também sobre os povos, e incluindo principalmente o povo de Israel, né? Ele teve o entendimento e a revelação disso, e aquilo também trouxe grande abatimento ao seu coração. E Daniel colocou um propósito diante de Deus para entender um pouco mais, não só sobre as 70 semanas, mas para entender um pouco mais sobre Israel. E ele colocou um propósito diante do Senhor, e passou a jejuar 3 semanas, são 21 dias, inclusive também aqui, aproveitando que era o período, possivelmente o período da Páscoa, que o primeiro mês judaico é o mês de Abib, que equivale a abril, que é também o mês da Páscoa judaica. Então possivelmente Daniel estava jejuando, inclusive começou a jejuar antes do período da Páscoa, e terminou justamente, já praticamente quando se encerra a Páscoa judaica. Daniel estava jejuando, clamando ao Senhor. Nós vemos aqui que ele ficou 3 semanas, melhor dizendo, ele não comeu nada desejável, nem carne, nem vinho, né? Nem se, quando fala ungir com óleo, quer dizer que ele não se perfumou, que a gente sabe que no Velho Testamento as pessoas que jejuavam não tomavam muitas vezes aquele cuidado com o corpo, porque essa era a noção que tinha o Velho Testamento, que muitas pessoas quando jejuavam, ela até tinha aquela aparência que estava realmente até doente, né? E Daniel estava num estado de humilhação perante Deus, porque o jejum, não mais para o povo judeu, era um sinônimo de humilhação a Deus, um sinônimo de propósito, de humilhação diante de Deus, a fim de receber resposta de Deus. Claro que nós, no Novo Testamento, nós entendemos, é a visão da nossa igreja, que nós sabemos que o nosso jejum não é aquele grande, extremo sacrifício, vai chegar todo mundo anêmico, sendo carregado por um corpo de bombeiro, de tanto ter jejuado, não é isso. Mas no tempos do Velho Testamento, o jejum era algo assim muito extremo. Muitas pessoas passavam, né, muitos dias, Daniel ficou 21 dias, né, em jejum aí, um jejum parcial, mas ele ficou num jejum extremamente sacrificante. Mas ele fez isso um propósito diante de Deus. Entenda isso, meu irmão. Nós precisamos ter propósito diante de Deus. Assim como nós temos algum propósito, eu tenho um propósito de trocar de carro, tenho um propósito, sei lá, de comprar uma casa, propósito de casar, propósito de tantas coisas. Você e eu, nós temos propósito quanto à vida secular. E precisamos também ter propósito diante de Deus no sentido espiritual. Daniel era um homem, já não tinha 16 anos, tinha cerca de 86 anos aqui. Porém, ainda tinha o mesmo temor ao coração, ao Senhor, e ainda continuava tendo propósito a Deus. Ele poderia estar numa boa, por final de contas, ele já estava nos últimos anos da sua vida. Mas ele começou a jejuar, começou a orar e pedir resposta de Deus. E nós vemos aqui, quando passou um tempo, no dia 24 do primeiro mês, ele estava à beira do rio Tigre. Alguns dizem que era o rio Eufrates ou até rio Nilo, mas o texto diz rio Tigre, né? Mas alguns teólogos podem dizer que podia ser o rio Eufrates. Mas era um grande rio. E quando ele levantou os olhos, ele viu uma visão magnífica, gloriosa, de um ser. Aqui não falo o nome, mas possivelmente era o anjo Gabriel, que era um anjo que direcionado à nação de Israel. E ele ficou tremendamente abalado com a glória que ele viu. Meu irmão, você quer ver a glória de Deus?
Então levante teus olhos. A Bíblia diz que ele levantou os olhos. A gente está muitas vezes andando cabisbaixo, não tem força nem para orar com o diabo e falar, você é culpado, você não deve ficar levantando a cabeça. Afinal de contas, você é um derrotado, você fez isso, fez aquilo no passado. Mas o Senhor te diz hoje, levante a cabeça para você ver a glória de Deus. Daniel levantou e quando ele viu algo tremendamente maravilhoso, nós vemos aqui que foi uma visão gloriosa, né? O anjo com as visões dentro da glória mostrou aí semelhança de pedras preciosas, né? Nós vemos aqui a voz, ele é com a voz de um grande estrondo, outras traduções podem dizer voz de muitas águas, né? E o seu rosto, nós vemos aqui como relâmpago, ou seja, algo muito estrondoso. Foi algo assim que deixou Daniel, e nós vemos aqui que, por causa daquela visão, homens que estavam junto com ele não viram a visão, mas caiu sobre eles um grande temor, e eles se esconderam. E Daniel viu aquilo lá, viu aquele ser em glória. Às vezes tem pessoas que vê visão, eu tive uma visão aqui. Claro que não mesmo na proporção, né? Viu uma visão de glória de Deus e muitas vezes fica brincando com as coisas de Deus. Irmãos, aqui é um negócio muito sério. Daniel era um homem que já tinha experiência com Deus, mas ele viu algo tremendo. Viu com os olhos abertos, literalmente. Um anjo chegando até ele com toda a sua glória. E quando ele viu, nós vemos aqui que ele ficou como morto. Ele ficou em estado de choque. A Bíblia fala aqui que saiu a sua cor, né? Ele ficou pálido e ficou realmente no chão como morto. De tão grande que era a glória do Senhor, né? Há alguns anos atrás, não sei se alguém já ouviu falar, tem um pastor chamado Samuel Doctor. Uma vez ele estava lá no país do Líbano, né? Alguns anos atrás, e ele estava dormindo, e um anjo chegou até ele, acordou, ele viu a glória de Deus, falou, sai daqui agora, porque vai vir bombardeio sobre aquele lugar. Saiu de lá, pouco tempo depois veio mísseis que destruiu aquela casa, né? Mas o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Talvez você não precise ver anjos. Eu quero tanto ver anjo. Olha o resultado que viu o anjo aqui. Estava como morto, por causa da glória de Deus. Você precisa ver para quê, irmão? Tomé foi um que precisava ver, colocar nas mãos, para ver se realmente era Jesus. Irmãos, não precisa você ver, não precisa você desmaiar, não. O reino de Deus, ele existe. O reino de Deus está dentro de nós, ele está aqui. Talvez você não tenha visão espiritual, mas tem anjos do Senhor aqui nesse local. O Senhor, e mais do que anjos, a presença do Espírito do Senhor está aqui. E a Bíblia fala que ele ficou tremendamente abalado, a estrutura física de Daniel, que já era um velhinho. Embora o velhinho de 86 anos naquela época não era igual o velhinho de 86 anos hoje. Ele tinha muita saúde física e muita robustez, sim. Mas por causa da magnificência, da glória do anjo do Senhor, ele caiu como morto. Mas nós vemos aqui que o anjo tocou nele, sacudiu ele um pouquinho lá, e ele foi se levantando, ficou com as mãos sobre os joelhos ainda lá, a posição de 4 ainda. E o Senhor falou, de repente toca nele de novamente, para ele ficar de pé. Nós vemos aqui no versículo 11, ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Você quer ouvir a voz de Deus? Então só coloque de pé espiritualmente. Coloque-se de posição para ouvir. Daniel caiu como morto por causa da glória de Deus. É claro, o seu espírito estava consciente, mas ele estava lá no estado quase de morto mesmo. Mas o Senhor foi falando com ele, ele foi escutando, foi ouvindo, tocou nele, ele foi se restabelecendo por causa da glória do Senhor. E o Senhor foi falando com ele. Nós vemos aqui que o Senhor, ao falar com ele, o anjo do Senhor, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Não está dizendo que veio por causa da nação de Israel, mas veio por causa das palavras e do posicionamento de Daniel. Foram 21 dias de jejum, de humilhação, de oração, de clamor ao Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, você que precisa algo de Deus, todos nós precisamos, mas existe escalas e escalas de necessidade. Você precisa ter propósito diante de Deus. Se Daniel tivesse parado, vou jejuar uma semana tá bom demais. Afinal de contas, o jejum naquela época era jejum bastante sacrificante, fisicamente falando. Era quase como se alimentava praticamente de poucos alimentos e de água. Daniel, ele persistiu no seu propósito com Deus. Ele persistiu. Enquanto ele persistiu, o que acontecia?
no mundo espiritual existia uma grande batalha. O príncipe da Pérsia, que na verdade, traduzindo para a nossa linguagem, era um principado maligno que governava e atuava sobre o país chamado Pérsia, que hoje chama-se Irã, estava impedindo do anjo, aqui, que eu acredito que seja Gabriel, a Bíblia não fala, de descer até Daniel com respostas à sua oração. E houve grande batalha. Enquanto estava a batalha, Daniel estava como? Comendo pizza de mussarela? Estava em jejum ao Senhor. Estava em estado de adoração, de oração, de humilhação, melhor dizendo, ao Senhor. Meu irmão, ainda que você esteja orando, clamando, e parece que Deus não tem ouvido, quero dizer para você, persevera, porque existe uma grande batalha por causa de você. O texto é bem claro, não diz que veio por causa de Israel, por causa das tuas palavras. Eu vim é por causa das suas palavras. Desde o primeiro dia que você colocou o propósito, já saiu a ordem. Desde o primeiro dia que você coloca algo no coração para fazer diante de Deus, seja o que for, seja algo que agrade o coração de Deus, seja um jejum, seja um trabalho na igreja, seja algo assim no sentido espiritual, que traga o benefício ao reino de Deus. Pode ter certeza que já saiu liberação para a tua vida como resposta, como estratégia, já saiu. Ah, pastor, estou esperando até hoje. Meu irmão, tenha perseverança. O diabo tem roubado muitos dos crentes, porque nos falta muitas vezes perseverança. Se Daniel tivesse desistido talvez no 20º dia, falar assim, Deus, não adiantou orar. Tivesse esse consentimento de arrependimento, puxa, não adiantou jejuar nada. Esse Deus não ouve. Talvez não teria recebido a liberação, talvez não teria. E por causa dessa grande batalha, foi ordenado no mundo espiritual, o Senhor ordenou que Miguel, que era um anjo de guerra, quero que você entenda um pouco mais, a mensagem de hoje não é falar sobre anjos não, mas é que Deus tem o seu exército espiritual que você talvez não veja, que eu não vejo, mas ele existe. Outro texto que fala sobre isso é quando o exército do rei da Síria cercou Eliseu. O moço ficou doidinho. Nossa, estão carros e cavaleiros. E aquele jovem não entendia aquele cenário. E o profeta orou para que o Senhor abrisse a visão daquele jovem profeta não, auxiliar, estudante, né? Escola de profeta, aquele jovem auxiliar do profeta. E quando abriu seus olhos, ele viu numa dimensão mais alta, carros e cavaleiros de fogos. Ao teu lado